escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, juniores, tudo bem? Bora lá para mais uma aula. Pega suas bíblias, suas revistas, que nós estamos estudando o que mesmo esse trimestre? Igreja, casa de Deus. Pois é, nós já estamos na lição 12. Quem diria que chegaríamos tão longe por aqui, hein? Mas amém. Seja feita a vontade de Deus. E o que nós estamos estudando e já estudamos? Vamos lá. Que a igreja é a casa de Deus, é um lugar de comunhão, de oração, adoração, onde Deus fala a verdade, concede dons, um lugar de muita alegria, de cura, onde servimos a Deus, onde aprendemos a palavra, um lugar de abrigo. E hoje nós vamos aprender que é uma casa de fazer discípulos. Esse é o tema da lição de hoje. E o texto áureo diz assim: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. João, capítulo 8, versículo 31. Mas o que é ser discípulo? Ser discípulo, que refere aí ao texto áureo, é ser seguidor de Jesus. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele teve ajudantes. Isto mesmo, ele teve 12 ajudantes, só que eles eram mais que ajudantes, eles eram discípulos, eles seguiam a Jesus. E não é só isso não, Jesus também teve outras pessoas que o seguiam, mas os principais foram esses 12. E quem eram esses 12? Vamos conhecê-los? Ou lembrar quem são? Quero ver se vocês vão lembrar de algum nome, hein? Então, a seguir, teremos um vídeo que vai citar quem são os 12 discípulos de Jesus. Cristo chamou 12 para apóstolos seus. Eram Simão, Pedro, Filipe e Mateus, Tadeu e Tiago, João, Tiago, André, Bartolomeu e Judas, Simão e Tomé. Cristo chamou 12 para apóstolos seus. Eram Simão, Pedro, Filipe e Mateus, Tadeu e Tiago, João, Tiago, André, Bartolomeu e Judas, Simão e Tomé. Cristo chamou 12 para apóstolos seus. Eram Simão, Pedro, o Filipe e o Mateus, o Tadeu, o Tiago, o João, o outro Tiago e o André, o Bartolomeu, o Judas, o Simão e o Tomé. Cristo chamou 12 para apóstolos seus. Eram Simão, Pedro, Filipe e Mateus, Tadeu e Tiago, João, Tiago, André, Bartolomeu e Judas, Simão e Tomé. Cristo chamou 12 para apóstolos seus. Eram Simão, Pedro, Filipe e Mateus, Tadeu e Tiago, João, Tiago, André, Bartolomeu e Judas, Simão e Tomé. E estes foram os discípulos de Jesus. E Jesus disse a eles que eles seriam pescadores de homens. Como assim, pescadores de homens? Pois é, alguns deles eram pescadores, tinham como profissão ser pescador. Então Jesus disse-lhe que eles seriam pescadores de homens se o seguissem, porque eles iam pregar e evangelizar outras pessoas com muita ousadia e a cumprir o ide de Jesus. E foi o que aconteceu. Jesus então foi aos céus, pediu para eles, os discípulos, ficarem em Jerusalém até a descida do Espírito Santo, que foi no dia de Pentecostes. E então, encabeçado por Pedro, iniciou-se a igreja primitiva, a igreja de Jesus Cristo, que iam levando a todos o evangelho, a crucificação, a salvação. E a igreja crescia a ponto de incomodar os fariseus, saduceus, a ponto de incomodar a todos. E
A igreja, quanto mais era perseguida, mais perseverava unânimes. Todos os dias no templo e partindo o pão, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E a igreja cresceu tanto, mas tanto, que os discípulos não deram conta. E então a multidão começou a murmurar, os gregos contra os hebreus, que suas viúvas estavam deixando de lado e somente estava dando atenção para as viúvas que eram, hebreias. E aí os discípulos então tiveram a ideia de escolher diáconos, pessoas que eram em oração, pessoas que eram de boa reputação, para que ajudasse eles também na obra de Deus. E aí, o que aconteceu? Foram elegidos algumas pessoas cheias de fé, do Espírito Santo, e o próprio povo escolheram Estevão. Lembra desse nome? Estevão. E crescia então a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muitos números de discípulos, e grande parte obedeciam a Cristo em fé. Vamos fazer então agora os Explorando as Escrituras, que se encontra em Atos, capítulo 11, versículo 25 e 26. Vamos lá? Abrem comigo, por favor, que diz assim: E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Vamos fazer agora a hora da história. Foi necessário ter aquele contexto falado antes para nós entendermos explorando as escrituras de hoje, tá bem? Mas vamos lá. Quem era Estevão? Estevão foi diácono, como já havíamos dito antes. Ele foi um homem usado por Deus, ele foi elegido pelo povo, e ele era cheio de fé e do Espírito Santo e do poder, e fazia prodígios de grandes sinais entre o povo, a ponto de levantar pessoas contra ele da sinagoga e começaram a duvidar dele, a subornaram outras pessoas para levantarem alguma coisa para ferir ele, porque ele começou a incomodar. E então ele pregou a palavra de Deus com muita ousadia e coragem para aqueles homens ali, até que ele foi martirizado. O que quer dizer isso? Ele morreu em prol da obra de Deus. Ele foi apedrejado. Ele se tornou então o primeiro cristão, o primeiro mártir cristão. E ele não se intimidou. Pregou a palavra com grande ousadia, que podemos ver no capítulo 7 de Atos. E no final ele encerra, poderia ficar com raiva daquelas pessoas que estavam ali apedrejando ele, mas não. Ele direcionou ao Senhor de joelhos e falou para não imputar este pecado a eles. E então ele morreu e viu os céus abertos e morreu em Cristo Jesus. A partir disso, os cristãos foram muito perseguidos e eles fugiam a ponto de Saulo, de Tarso, correr atrás deles e dar cartas para ir para outros lugares, e eles corriam porque eles eram perseguidos. Mas e quanto mais eram perseguidos, mais a igreja de Cristo crescia e muito. E então o nome de Jesus Cristo chegou a Antioquia. Só que nós vimos nos Explorando as Escrituras que Saulo já era convertido naquele período ali, porque mandaram Saulo, e Barnabé. Quem era Barnabé? Barnabé era outro cristão que fez umas doações para a obra de Deus naquela época, e ele era, também um fiel ao Senhor que queria levar a obra de Deus. Então foi nesse contexto todo citado que pela primeira vez os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos na igreja de Antioquia, quando Paulo e Barnabé estavam lá. O que é ser um cristão? Ser cristão na igreja de Cristo é padecer e morrer por Cristo em Jesus e seguir a paz com todos. Independente do que acontecer, é seguirmos os passos de Jesus, não importando a fama aqui na terra, mas importando o que Jesus pensa de nós, refletirmos a glória dele, ser discípulo de Jesus. Isso é ser cristão.
independente do nome que nos derem, se é crente, irmão, fiéis, evangélicos, protestantes, discípulos, cristãos, não importa. O importante é servir a Cristo de verdade, de corpo, alma e espírito, ter boas atitudes, orar, ler a Bíblia, ir à igreja, seguir a paz com todos e levar a Cristo, anunciar as boas novas a todos. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Romanos capítulo 10, versículo 14 a 15. Meus queridos, vamos ser ajudantes de Cristo também. Vamos cumprir o ID de Jesus, que Ele nos convocou para levarmos a palavra dEle a todos. E, para concluir, quem conclui os estudos sempre tem uma festa de formatura, não é mesmo? Não é diferente conosco. Aquele que for íntegro em sua conduta e prática o que é justo de coração e fala a verdade, e permanecer firme e fiel até o fim, terá uma festa de formatura nos céus. Aí agora você pode perguntar, mas como me tornar então esse pescador de homens, igual Jesus convocou os discípulos? Eis um vídeo para concluir a lição, encerrando, e vai dar toda essa resposta para todos nós. Amém? É tempo de cantar, tempo de dar as mãos, tempo de abraçar. O mundo transformar e a salvação vamos levar, pois Cristo assim nos convidou. Juntos transformar o mundo, vamos levar Jesus pra todo mundo, espalhar o amor. Vamos juntos transformar o mundo, vamos levar Jesus pra todo mundo, espalhar o amor. Como? Indo, orando e contribuindo. Esta foi a aula de hoje. E eu não vou esquecer da atividade. Bora lá fazer? Uma dobradura de papel e escrever lição 12, uma casa de fazer discípulos. E coloca para mim, por favor, qualidades que um discípulo de Jesus deve ter. Vamos orar então para encerrar a aula? Senhor meu Deus, muito obrigada por essa aula. Te agradeço por tudo, me ajuda a cada dia a ser um discípulo fiel a Ti. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima aula e semana que vem será a última aula desse trimestre. Não perco. Deus abençoe essa semana e nos dê muita graça. Amém?